só se vive uma vez. Então bora viver direito. Mundo Aberto Cast. Salve, salve viajantes! Está começando mais um Mundo Aberto Cast, o melhor podcast de viagens que você vai ver nesse YouTube. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial pra mim. Foi achada no lixo, mas a família adotou e desde então a gente criou um carinho muito especial por ela. Ela que é advogada e também aspirante a viajante. E tem muita coisa bacana pra contar. Vou deixar ela se apresentar. Estamos com ela aqui hoje, Amanda Lopes! E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, contribuindo aqui com as minhas viagens, né? Tenho bastante história. Sou nova, mas tenho umas histórias legais aí de viagem Assim que pra é bom. compartilhar. Sou irmã do Matheus, né? Não fui achada no lixo, eu sou a parte boa da vida dele, Há controvérsias. da história dele. Há muitas controvérsias. E sou advogada atuando na área civil, né? O meu ponto forte aí é o direito de família. E nas horas vagas, a gente viaja, né? É Coisa isso aí. boa. Isso aí, coisa boa, coisa boa. Hoje vai ter muita história bacana. E antes da gente começar, lembrando dos nossos patrocinadores, a Eagle Visa Pro, a melhor assessoria de vistos para você que tá pretendendo viajar aos Estados Unidos, pro México, Canadá, tirar seu passaporte, entre em contato, vai estar aparecendo em algum lugar da tela aqui o QR Code para você entrar no site. Lá vai ter diversas opções, você procura o que mais te encaixa, que mais fica melhor para você e manda uma mensagem, tá? Entre em contato através do link de WhatsApp que vai ter no site. E, não menos importante, NIB Bebidas, NIB Coquetéis aí que tá com a gente, patrocinador forte. Eu falei que eu ia trazer muita coisa boa. Acredito que essa semana vai sair o cupom de desconto do Mundo Aberto Cash pra vocês. Eu prometi, eu cumpro. E tá aí um festival de bebidas especiais que a NIB separou pra gente trazer pra esse podcast. Cosmopolitan, Muscle Mule, Fitzgerald, Marguerita, as jeans, a Bitterzinha, né, os refis Bitter. Então, só coisa fina, gente, só coisa fina. Falei pra vocês no último episódio, vai ficar vacilando com bebida adulterada? Com metanol? Não vai. Vai comprar em qualquer lugar? Não vai. Entre em contato, acesse o QR Code que vai estar aparecendo aí na tela. Acompanhem o Instagram, que quando soltar o cupom, eu vou liberar pra vocês. E olha, lá. eu posso falar, porque eu já provei das bebidas da NIB e é sensacional. Fantástico, fantástico. Muito, muito Isso bom aqui mesmo. geladinho, deixa na geladeira, copinho com gelo, tá pronto pra consumo, gente. Se você vai fazer festa, Não tem aproveita. trabalho. Não tem zero trabalho, melhor custo-benefício, tá? E aproveita. NIB, o melhor, simplesmente melhor. A gente perde até as palavras, E, claro, pra não perder o costume, a NIB mandou aqui uma marguerita pra você. Coisa boa. Coisa boa, já vou explicar Muito o porquê da marguerita, né? A gente temos uma antiga moradora mexicana. Isso, eu sei que lá é famoso. Vamos relembrar os tempos do Relembrar México? os tempos áureos. Coisa boa, muito obrigada. Presente pra você. Muito obrigada. Maravilha. E é isso aí. Aproveitar Vamos lá, depois. vamos começar esse bate-bola. Essa conversa bacana. Vamos. E eu queria começar da melhor maneira possível. Já viajamos muito, né? Bastante, graças a Deus, né? Nossos pais tiveram condições aí de levar a gente para muitos países bacanas. Eles que plantaram a plantaram a sementinha sementinha de viajante, de vontade de viajar. esse amor por viagens. Mas eu quero começar falando do México. Quanto tempo que você morou lá no México mesmo? Eu não lembro. Na verdade foi assim, vou contar de forma rápida como que foi. Eu tenho uma amiga, a Rebeca, que eu estava estudando com ela na época, a gente estava no primeiro ano do ensino médio. Perfeito. E a gente terminou o primeiro ano do ensino médio e nesse meio tempo o pai dela foi transferido para a cidade do México a trabalho. E eles me chamaram, me convidaram, né?
as famílias tinham amizade. Perguntaram, Amanda, você não quer vir, não quer morar, fazer um intercâmbio? E eu não quis de jeito nenhum, não quis. Continuei, terminei o 2º ano do ensino médio, o 3º ano do ensino médio, chegou a época da faculdade. E os meus planos, os planos que eu tinha feito, não foram como eu planejei. E quando não deu certo, pensei, e se, né, agora eu for pra lá? E aí, ela me refez o convite, perguntou, olha, você não quer vir pra cá? Porque agora o meu pai vai ser transferido de novo pro Brasil. Então, era assim, a última oportunidade que eu tinha, né, de ir pra lá, era tudo ou nada. E eu falei, ai, quer saber? Eu vou, né, não deu certo o que eu planejei, então eu vou. E aí eu fui, morei com ela, com os pais dela. E assim, foi uma experiência muito legal mesmo. Quando eu fui pra lá, eu fui pra estudar o espanhol, né? Não fui pra fazer nenhum outro tipo de curso. Então, eu fui pra fazer o curso de espanhol. Específico. Eu estudei na universidade que se chama Ibero. É uma universidade, assim, fantástica, muito, muito legal mesmo. Assim, foi uma oportunidade incrível. Ela já conhecia essa universidade, já sabia que era legal. E aí, eu fiz o curso de espanhol. Eu entrei lá no nível 7, que eu fiz a prova, e, né? Nível 7. E eu saí de lá com o nível 10. E como que funciona essa questão da grade de proficiência pro espanhol? Porque eu sei que muda bastante pro inglês, né? O inglês a gente tem ali A1, A2, B1, B2, C1, C2, que define o grau de proficiência, né? Quanto mais avançado você é. Conta um pouquinho como que funciona essa grade para o espanhol. Então, na verdade, pelo menos lá, né, nessa universidade, eles juntavam a sua gramática, principalmente, com a conversação. Então, as aulas, elas eram bem… digamos que fora da caixinha, não era uma coisa de ficar passando gramática e ficar escrevendo no caderno. Preso ali, né? Preso, Tinha bastante conversa entre os alunos. Tinham alunos de várias nacionalidades, então eu estudei com franceses, estudei com pessoas do Japão, tinha da Coreia, tinha da Itália, legal. bem legal, assim. Os asiáticos tinham mais dificuldade, né, com a língua, com o espanhol, era mais difícil para eles. Os franceses tinham um pouco mais de facilidade. E os brasileiros, salvo engano, era eu e mais um brasileiro só, tinham mais facilidade. Só que assim, a gente chega no México e fala, não, vai ser tranquilo. Espanhol? Imagina, português, né? Eu falo português, primeira espanhol. oportunidade, manda um coca-cola, Quando você chega pipoeca, lá… buelo. É quase isso aí. Quando você chega e vê que eles falam muito rápido, que você não entende nada, dá um desespero. Um desespero. Só que assim, a universidade em si juntava bastante essa parte da conversa, então a gente tinha bastante atividade que a gente apresentava para poder treinar essa parte da fala, né? A escrita tinham textos que a gente tinha que fazer, mas era algo assim bem dinâmico, não era uma coisa presa, não tinha uma coisa certa assim de, você tirou 5 nessa atividade, tirou 7. Aí depois você refazia a prova, né, que era a avaliação, e daí eles avaliavam se dava para passar o nível ou não. Legal, legal. É. E nesse meio tempo, do primeiro convite que a Rebeca fez pra você, até o momento de decisão que você falou, acho que eu vou aceitar. Nunca passou pela sua cabeça, assim, nesse meio tempo, de, acho que eu devia fazer um intercâmbio? Ou foi só quando, tipo assim, é minha última oportunidade, ou eu abraço ou eu perco? Na verdade, foi isso. Foi porque era a última oportunidade, porque não tinha passado pela minha cabeça. Eu nunca tinha tido essa vontade e também nunca tinha parado pra pensar, né, que seria importante, né, que nem nossos pais falavam de fazer o intercâmbio pra aprender o inglês. A gente sempre teve essa resistência, né? Até hoje eu ainda sofro um pouco por conta disso. Eu entendo melhor o inglês, mas hoje eu não converso o inglês como eu converso espanhol. E o espanhol, com certeza, foi por conta do intercâmbio, né? Da oportunidade que eu tive, da experiência de morar lá. Porque além de você ter essa questão de ter as aulas, eu tinha a vivência. Como eu morava com a minha amiga, ela tinha os amigos dela. Porque nesse meio tempo ela ainda estava fazendo o ensino médio. Porque quando ela foi pra lá, pro México, ela precisou voltar alguns meses, porque conta diferente, né? Tá. Não era igual aqui o Brasil. O deles começa no meio do ano.
Então, quando ela foi pra lá, ela ficou um período como se fosse de adaptação, e depois que ela começou o mesmo ano letivo, então ela ainda tinha um tempo pra terminar o ensino médio. Então, eu tinha a vivência com os amigos dela. E esses amigos, eles falavam tanto inglês quanto espanhol. Eu me comunicava com eles com o espanhol, né? Mas isso ajudou também, porque a gente saía com os amigos, então eu tinha que, né, que conversar, eu tinha que me virar pra entender. Então, assim, o primeiro mês eu penei, o primeiro mês eu só ficava quietinha, só escutando. Essa é a melhor oportunidade, que é quando você não conhece ninguém, que você se vê não numa enrascada, né, mas você tá ali no dia a dia, você precisa sobreviver, você precisa pedir alguma coisa numa padaria, num restaurante, no supermercado, ou vai ou assim, racha. o México pelo menos a cidade do México, né? Não vou falar como um todo, mas na cidade do México, você precisa ser esperto. Você não pode bobear muito, não. Tem a questão da violência, que, querendo ou não, é um pouco mais violento, mas vamos equiparar aqui com São Paulo, né? Você não pode bobear na rua, não vai ficar lá com o celular, né? Mas se você for esperto, dá tudo certo. E o que que acontece? Eles percebem se você é estrangeiro e eles querem, assim, ganhar uma vantagenzinha. Então, por exemplo, eu tinha que pegar um táxi pra ir pra universidade, nos dias que a mãe dela não conseguia me deixar. A maioria das vezes ela conseguia. Mas eu precisava de vez em quando pegar o táxi, então eu já sabia qual que era o valor daquele trecho. Da casa até a universidade, já sabia o limite máximo de quanto eu podia pagar ali. Só que chegava e eu perguntava antes, né, quanto que era pra levar até a universidade, e eles falavam assim, o dobro do valor. Aí eu tinha que explicar, não, mas eu moro aqui, eu pego aqui todos os dias, eu pago X, vocês querem cobrar Y? Aí eles falavam, ah, não, então a gente faz. Então assim, tem a malandragem, né? Tem a malandragem no mexicano. É igual no Rio, A gente no vai Rio é assim, vacilou, tipo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, se o cara te achar com cara Já era. de gringo, esquece. Já era. É R$50 na água de foi coco. bacana que, assim, eu fui aperfeiçoando o espanhol e depois eu conversava com algumas pessoas, né? Por exemplo, um taxista, e ele falava, nossa, mas você é de qual região? Já não me perguntava se eu era, né, estrangeira. Achava que eu era de lá, só que de uma outra região. Ah, de qual região? Porque o seu acento, né, que é o sotaque, é diferente, é um pouquinho diferente. De qual região do México que você é? Daí eu falava, não, eu sou do Brasil. Eu ficava super feliz, né? Achava que tava abalando, assim. Mas foi bem legal. E isso é muito bacana, mas conta um pouquinho pra gente, o que envolve de custo pra você fazer... Quanto tempo você ficou lá? Eu fui em março, fiquei mais ou menos até julho. Eu fiquei mais ou menos uns 5 meses. Tá. O que envolve de custo pra uma pessoa que tá indo fazer um intercâmbio pro México, por exemplo? O que ela precisa se programar de custeio? Então, no caso, a gente precisou se programar em relação à universidade. Porque como eu ia ficar na casa da minha amiga, eu não tive essa questão do custo. Claro, eu levei um valor que eu tinha pra alimentação que eu tinha fora, né? Pra coisas que eu fosse precisar comprar pra mim, coisas pessoais, assim. Então, eu tinha um valor. Só que o custo mesmo foi da universidade, né? Tá. Não tive esse custo com a moradia, tive esse benefício de estar morando com a minha amiga. Então, foi assim, um presentão, né? Morar com ela. Bacana, bacana. É bom a gente falar assim em relação a custo, porque Eu não consigo quando... estimar hoje, porque eu fui já faz bastante tempo, né? Então Sim. faz mais de 10 anos. Varia bastante, né? Varia bastante. Eu digo assim, porque quando eu fiz o meu intercâmbio pra Irlanda, mudava muito a situação que eu ia precisar gastar, né, em relação a curso, moradia, enfim, de fazer um intercâmbio de 1 mês e meio ou de fazer um intercâmbio de 8 Uhum. meses, né? Então, E no seu caso, quando você foi, você já era maior de idade, né? sim, Então sim. você já podia trabalhar. No meu caso, eu tinha 17 anos. Então eu fui realmente só pra estudar. pra Eu nem estudar. poderia trabalhar nem se eu quisesse. Então eu fui em outra Nem condição. clandestino? Aí já não sei, né? Aí já não sei. É porque, sei lá, às vezes
Mas não sei se ia rolar. Eu fui só pra estudar mesmo. Bacana. E o que os brasileiros acreditam sobre o México que é uma completa mentira? Que é uma completa mentira? Ixi! Olha, vou te falar que a maioria das coisas que a gente pensa bate ali bastante. Assim, claro, a gente não pode superestimar, né? Claro. Igual fala o Brasil, todo brasileiro gosta de futebol? Não é todo brasileiro que gosta de futebol. Mas é aquilo que marca, né? Eu lembro que uma coisa que marcou bastante pra mim é que sempre que a gente se encontrava com os amigos dela, sempre tinha uma garrafa de tequila no meio. Sempre. E eles tomavam assim. Padrão. Como se fosse água. Como se fosse água. Tomavam com uma facilidade. Só que assim, eu percebi também que era uma tequila diferente da tequila que a gente toma aqui. Ela não era assim tão forte, sabe? Era um pouquinho mais leve. Eu acho que não era nem tequila. Era Algarve, acho o nome. Não vou lembrar agora. Mas era uma bebida que eles tomavam assim, realmente com bastante frequência, sabe? Mas acho que coisas que a gente estima deles. Eles não andam com aquele sombreiro na rua, né? Achamos uma. Eles não andam com sombreiro na rua. Mas então, tem. Sempre tem, né? Não dá pra superestimar. Sempre tem. E qual foi o maior choque cultural que você encontrou quando você chegou lá? O maior choque cultural foi perceber que lá, ou as pessoas eram muito ricas, ou você encontrava muito pobres. Claro, tem um meio termo, né? Mas assim, aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, a gente consegue encontrar mais essa classe média, né, que a gente chama. Lá era algo assim muito discrepante. Tava em um bairro pobre, tava em um bairro assim super rico. Então, nossa, isso me chamou bastante atenção. Eu sei que quando você depois que você casou, sua lua de mel foi pra lá. Foi. Quando você retornou, você chegou a reparar em pontos assim que fosse muito diferente do período que você fez o seu intercâmbio? Sim, na verdade, quando eu fui pra lá, eu não tive a oportunidade de passear muito, de ir em pontos turísticos, porque a gente estava sempre estudando, eu, né, estava sempre estudando, ela tinha a rotina dela de escola, e quando era final de semana alguma coisa, a gente acabava se reunindo com alguns amigos, assim, mas, por exemplo, num restaurante específico, nada assim pra turistar. Então, aquela coisa de viajar e turistar, né, nesse primeiro momento eu não tive, então eu não fui pra lugares, assim, que já eram conhecidos. Então, eu só fui conhecer mais a Cidade do México quando eu fui de lua de mel. E, na verdade, não era nem pra eu ter ido pra lá de lua de mel, né? A gente pegou a época da pandemia. Quando a gente foi casar. E a nossa passagem já estava comprada pra França, pra Paris, que sempre foi o meu sonho ir pra Paris, né? Tava com a passagem comprada, feliz da vida. Veio a pandemia. E aí, Paris fechou as portas, né, pros estrangeiros, não estavam recebendo. E a gente pensou, bom, a gente escolhe ou faz alguma viagem aqui no Brasil, ou escolhe algum outro país que esteja recebendo, né, os turistas. E aí, vendo os países, eu vi lá o México. Pensei, nossa, por que não? Eu amei o México e seria uma ótima oportunidade pra voltar, né, e pro Pedro conhecer também. E aí, nós fomos pra lá, e aí sim, aí nós turistamos mesmo, assim, de todo dia bater perna em ponto turístico. Então foi muito legal que nós fomos nas pirâmides, né, que são mais distantes. Fizemos passeios, assim, bem coisa de turista mesmo, ir no Museu da Tequila, subir nos prédios, assim, que tem museus, essas coisas. Eu fui também nos museus de whisky que tem na Irlanda. Nossa! Sensacional. E o México é o país mesmo é muito rico em cultura, muito rico. Então tinha muita programação cultural. Era muito museu, tinha muita exposição, tem muitas praças com exposição. Então, assim, vale muito a pena. Acho que dos lugares que eu fui, eu tenho um carinho muito especial pelo México, assim, tá no meu coração. Volto pra lá, assim, na primeira oportunidade que eu tiver. Eu queria muito ir pra conhecer mesmo, porque quando eu fui, eu não fui pra Cidade do México, né? Foi pra Cancún, né? Foi até uma oportunidade na época que quando eu tava trabalhando ainda numa oficina, que foi um emprego que eu consegui na época que eu fazia Senai. Uhum. E aí a gente tinha oportunidade para os Estados Unidos
e não tinha nada cotado pra Cancún. E aí, no frigir dos ovos, a gente decidiu ir pra Cancún. Na última semana, ia ser a última semana. Nossos pais tinham conseguido um valor muito bacana. Só que ia ser período de recesso da empresa. Era 2 semanas só. Eu tive cara de pau. Eu cheguei no meu patrão, eu falei... Seu Calixto, Vai rolar? será que o senhor não pode me liberar uma semaninha a mais? Sei o quê? Depois a gente compensa, eu pago essas horas, ou desconto do meu salário. Ele E me aí? liberou, eu fui. Deu Nossa, que sorte. era meu sonho também, na época que a gente É morava muito ali legal, né? no Parque Brasil. Meu apelido era até mexicano. É Fica verdade, aí essa curiosidade, verdade. Era o Meu mexicano. apelido era mexicano, então eu sempre tive um carinho também muito grande pelo México. É... Mas é muito legal. Eu quero ir pra Cidade do México pra turistar mesmo, fazer esses Vale muito a passeios. pena. E me diz, você se sentiu mais segura no México ou no Brasil? Vamos fazer um Olha, eu comparativo. acho que no comparativo eu achei igual. 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 É. Igual. Na Irlanda é muito a- discrepante. Pelo menos assim, do círculo de amigos, né, que ela tinha, era muito comum que os pais tivessem motoristas. Lá o trânsito é caótico, o trânsito eu achei mais caótico do que São Paulo. Agora, em questão de segurança, eu acho que tá assim aqui com São Paulo. Tá Irlanda é muito batendo. muito discrepante mesmo. É um país de segundo mundo, né? Então, não chega a ser um país de primeiro mundo, mas a polícia na Irlanda não usa não usa nem arma de fogo. É só cacetete e spray de pimenta. Não, a polícia do México é conhecida por ser corrupta, né? Então, inclusive, eu tenho até história de quando nós fomos de lua de mel, nós pegamos o carro alugado e o próprio dono ali do lugar que estava entregando o carro falou pra gente: olha, se te pararem, se a polícia parar e falar que a sua placa não é da Cidade do México e querer cobrar alguma multa, alguma coisa, não é pra pagar. Porque eles fazem isso, mas tá tudo certo, pode circular o carro. Pois bem, estávamos andando, né, na cidade, de carro, e aí o Pedro deu seta pra virar na rua e lá eles não dão seta. E aí, Deu aquilo mole. acendeu o policial, né? Opa, esse daqui não é daqui, né? Do México, vamos parar. E aí eles pararam a gente, e era um dia que nós estávamos, assim, com uma quantia maior de dinheiro com a gente, porque a gente tinha ido num ponto turístico de lá, que é a Ciudadela, que é um lugar, assim, pra comprar bastante coisa de artesanato. Então a gente pensava, vamos ver lembrancinha, essas coisas, né? Então a gente tava com mais dinheiro. E aí, na hora que eles pararam a gente já sabia, meu, vai ter que sair algum dinheiro daqui. Porque lá funciona assim, pra liberar, funciona assim. E aí, eu rapidamente consegui pegar um valor, esconder, né, tirar da carteira que tava, e escondi esse valor. E aí, a gente começou a conversar com eles e tal, e enfim, papo vai, papo vem. Eu sei que no final, eles perguntam, não diretamente, né, mas eles entregam a prancheta pra você colocar o valor embaixo do papel, sabe? Pra eles te liberarem. E aí, eu sei que a gente até negociou, o Pedro até negociou com eles. Não, porque ele abriu a carteira e só tinha, sei lá, 200 pesos, por exemplo. Ele, não, mas eu só tenho 200, eu tô em lua de mel, eu vou ficar sem nada. Como assim, eu vou ficar sem dinheiro? Daí, não, pode ser só 50, tipo isso. E aí, colocou lá, tipo, 50 pesos e passamos, sabe? Mas a polícia lá é corrupta. Coisa que a gente, tudo bem, a gente sabe que tem aqui. Mas não é Mas tão aqui escancarado, não né? é tão escancarado. Lá eu acho que essa questão é mais escancarado mesmo. E qual hábito mexicano você traria pro Brasil? Hábito mexicano? Você acha que o Hum, Brasil deveria copiar? olha. Assim, os hábitos que eles têm, por serem latinos, são muito parecidos com os brasileiros na questão de receptividade, de tratar as pessoas muito bem, são muito festeiros, né? Igual a gente. Então, assim, de hábito, assim, não me lembro de um hábito que tem a questão da tequila, né? A gente pode trazer isso pra cá, pro Brasil, né? Tomar mais tequila. Vamos trocar cerveja por tequila, talvez? Ah, não. Aí Não vai rolar, aí né? você mexeu Não vai rolar. num ponto fraco. É.
Mas seria uma boa. Eu acho que. Igual na Alemanha, né? Na Alemanha eu sei que é muito comum os restaurantes. Agora, acho que mudou um pouquinho, mas antigamente na Alemanha. Nunca fui pra Alemanha, mas ouvi relatos de que a maioria dos restaurantes servia cerveja obrigatoriamente ao invés de água. Eu acho que isso podia pegar aqui no Brasil. Eu acho que seria Um bom maravilhoso hábito, isso, já um bom pensou? hábito. Nossa, ia ficar felizão. Com E certeza. qual foi a coisa mais estranha que você viu lá na época que você estava morando? Mais estranha? Assim, eu não estranho nesse sentido literal da palavra estranha, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que os adolescentes que faziam festa, né? Isso eu tô falando do que eu vivi, né? Os adolescentes que faziam festa, quando eles falavam que eles iam fazer uma festa, eles literalmente iam fazer a festa, dar a festa. Porque aqui no Brasil, os adolescentes têm o costume de, vamos fazer uma festa? Cada um dá uma coisa, ou dá um valor e daí faz uma compra e Rachar, né? racha. Não é assim, vou bancar tudo, né? Isso, claro, num dia qualquer, não tô nem falando de aniversário. Falando de um dia qualquer, um final de semana, vou fazer uma festa. E nós fomos em uma festa que ele contratou, assim, era uma mansão enorme, uma casa, assim, de vidro maravilhosa. Tinham vários seguranças por fora da casa de vidro. Caraca, tinha E até a segurança. família do menino, tudo dentro da casa, em família. E aí ele contratou tinham 2 pontos de bares. Então era um bar, assim, mais pra cima, outro mais pra baixo, assim, do quintal. E contratou também um carrinho de tacos pro pessoal poder comer e tudo. Então, assim, nossa, eu achei aquilo. Eu tinha 17 anos, né? Eu falei, nossa, Caraca. ele dando a festa, era a festa, sabe? E tinha bastante gente. Então, assim, E tudo com consentimento dos pais. com o consentimento dos pais. E vários menores de idade lá. Nossa. Vários menores de idade. Então, Que- é bem diferente, assim, em Isso relação a isso. Eu achei, foi algo, não estranho, né? No sentido da palavra estranho, mas algo que foi bem diferente. Chama atenção, porque geralmente festa assim ou é clandestina, Escondido dos pais. Não façam isso, é feio, tá? ou racha. Ou racha E tudo, todo né? mundo paga junto. E se for fazer festa, já sabe, né? Nibzinha. NIB pra poder melhorar, né? Deixar sem a festa preocupação, completa. sem preocupação. Sem preocupação Não precisa ter uma nenhuma. pessoa lá fazendo a bebida Não. que tá pronto. Mas muito bacana, muito bacana. São vivências, assim, que são totalmente diferentes. E aí, isso acendeu mais ainda a minha vontade de conhecer outros lugares, né? Embora a gente já tinha viajado, já tinha conhecido alguns lugares, alguns países, né? Vai te dando mais vontade. E claro, depois eu casei, né? E daí a gente fez algumas viagens. E aí, vou até já mudar, sair um pouquinho do México, pra falar onde que foi a virada, assim, que deu mais vontade ainda. Nós fizemos um cruzeiro de travessia. Pra quem ainda não fez cruzeiro, é uma viagem, assim, completíssima. Cruzeiro, Né? eu super indico pra todo mundo, porque Eu acho que é a viagem que eu mais indico tem de tudo. pras pessoas, é o cruzeiro. Porque você tem a Completíssimo. alimentação, que você não se preocupa. Se você quer pacote de bebida, você fecha o pacote de bebida. Se você não bebe, você não precisa. Tem atração. Tem atração, show todos os dias. Você conhece vários lugares. Então, assim, o cruzeiro, ele é uma viagem pra quem não tá se importando muito em ter muito tempo em um lugar. Porque ele Perfeito. você passa o dia ali na cidade, né? E depois o cruzeiro vai embora pra outro lugar. Acho que o máximo que um cruzeiro fica são 2 ou 3 dias, não é? Alguma coisa assim? Tem cruzeiro que fica à noite, né? O cruzeiro dorme ali no porto e vai embora no dia seguinte. Eu não sei nem se chega a 2 dias inteiros, assim. Mas nós fizemos esse cruzeiro de travessia, que ele é muito legal e é diferente dos cruzeiros que a gente faz aqui pelo Brasil. Por quê? O público acaba sendo menor, né? Porque não é todo mundo que consegue, porque é uma viagem mais longa. E também é um público mais velho. Então, quando nós fizemos essa viagem, a maioria era 60 a mais, né? Aposentados Tudo já. terceira idade. Tudo terceira idade, com tempo. Né? E a gente conseguiu esse tempo, assim. Não sei como a gente conseguiu. A melhor coisa é você ir num cruzeiro e participar do bingo com as senhoras.
É a melhor diversão que tem. O tanto que tem de bingo e de pessoas jogando carta, né? Nossa, é muito. Tem cassino, né? Os cruzeiros têm cassino, porque vão pra alto mar, é liberado. Exatamente. É bem legal. E aí, nessa viagem, nesse cruzeiro, a gente foi para vários países, né? Quais foram os... Várias Você lembra quais cidades. foram os países e cidades, né? Que vocês É, fizeram? países passou pela Espanha, pela França, pela Itália. Na verdade, saímos da Itália. E daí, assim, passava por mais de uma cidade. Então, por exemplo, na França, passou por Málaga, que não é um lugar tão comum, assim, pra você ir, né? França, Uhum. você pensa em Paris. Então, nós fomos antes, porque a gente pegou o navio em Gênova. Então, fomos de avião até Paris. Aí, eu realizei meu sonho de conhecer Paris. Aí, de lá, nós fomos pra Roma. Porque, na verdade, não é que nós fomos pra Roma. A gente ia pra Gênova, só que a gente tinha aquele tempo de escala muito grande. Então, a gente desceu em Roma e conseguiu bater perna em Roma. Aí, passamos praticamente o dia, assim, a gente tinha umas 9, 10 horas. Então, foi o dia inteiro em Roma. E daí, fomos pra Gênova, que o navio saía de Gênova. E aí, passamos por Málaga, passamos por Barcelona, passamos pela Ilha da Madeira, que é em Portugal. E assim, nossa, foi sensacional. E depois o navio, ele fica assim, 6 dias navegando, sem contato nenhum, em alto mar. E aí chega no Brasil. E daí no Brasil, vai passando, né? Passou aqui por Pela Maceió, por Salvador, os mais conhecidos, né? Rio de Janeiro, até chegar no Porto de Santos. Então, foi uma viagem de 21 dias, salvo erro. 21 dias. Sem contar o translado. Até Málaga, né? Não, nós saímos Gênova. de Gênova, sem Até contar o Gênova. transado, é. E quando... É bacana a gente falar de cruzeiro, acho que é a primeira vez que a gente fala de cruzeiro aqui. Conta um pouquinho de custo, o que a pessoa precisa se programar para fazer um cruzeiro desse, além do tempo, obviamente, né, que você precisa aí de um mês, se contar com um mesinho, né, de descanso. Pega um Quase mês de isso. férias e faz o cruzeiro de travessia. O que você conta, assim, principalmente da experiência, o que envolve custo, pacote de bebida, quanto Uhum. custa? Cruzeiro geralmente se cobra em dólar, Isso. Assim, comprando aqui no Brasil, eles já fazem a já faz a conversão, conversão. né? Eles já fazem a conversão. Mas comparando com um cruzeiro Taxas, né? Tem daqui, taxa de porto. as taxas portuárias são bem carinhas, assim. Mas comparando, né, com aqueles cruzeiros de 7 dias aqui do Brasil, claro, é mais caro, mas não é tão mais caro. Então dá pra planejar, né? E tudo vai depender de qual cabine que você quer ficar, porque tem a cabine interna, que não tem janela. Tem a cabine externa, que tem a janela, mas é uma janela que não abre, é só pra você ver, só pra entrar uma luz na cabine. Tem a Você não se sentir num cabine. porão. Exatamente, não se sentir, né? Quem tem claustrofobia, é bom. Aí tem a cabine com varanda, que daí sim, você abre a porta, tem a varanda, você olha o mar. Essa é maravilhosa, não tem como falar que não é bom, porque é. E tem as mais tops, que daí é presidencial, aí é aquelas que faz parte do clube Tem tudo, né? da companhia do navio, né? Normalmente pessoas que viajam bastante acumulam ali bastante pontos com a companhia e conseguem fazer essas viagens aí nessas mais tops. Mas mais ou menos, uma questão de valor, assim, por pessoa. Quanto Olha, sai, mais ou menos? hoje, vou falar do casal, uns 25 mil. Tá. O de 25 a 30, viu? Pô. De 25 a 30. 25 mil por casal. Vai, dá uns 12, 13 Mas isso mil. com todas as refeições Mas inclusas. 20 e poucos dias, com tudo incluso, tudo comida incluso, 24 horas, show. atrações. Sem falar na experiência de conhecer outros lugares, outros lugares. países. A única coisa que não tá inclusa é a bebida, só que assim, aí vai do perfil da pessoa, né? Quer fechar o pacote de bebida, fecha, e aí tem acesso liberado. Ou, eu não bebo muito, aí vale mais a pena pagar em dólar mesmo, porque aí você faz a conta, né? Eu vou pedir 3, 4 bebidas por dia. Aí acaba convertendo, compensa mais do que fechar o pacote. Aí o pacote só compensa pra quem gosta de beber bastante mesmo. É da cachaça. Quem é da cachaça.
Mas vale a pena, vale muito a pena. É claro, aí você tem que contar com a passagem, né, que você vai, que daí você compra uma passagem só de ida. Eu sei que Então, eu sei que tem a diferença do cruzeiro, que ele faz a travessia do Brasil pra fora e tem o de fora que vem pro Brasil. É, quando você faz essa. Eu imagino que quando você sai daqui pra lá, não, tá incluso a passagem de volta ou não? É só o cruzeiro? não, eles até vendem pacotes que com a passagem, tanto de lá pra cá quanto daqui pra lá. Ah, tem dos dois. Tem dos dois, você consegue achar pacote com a passagem, mas na época a gente não achou que valia a pena e a gente queria fazer um outro roteiro, né? A gente queria ir antes pra conhecer Curtir. Paris e depois pegar o cruzeiro, né? De onde ele ia sair. Então, pra gente não compensava ver dessa forma e também sair um pouco mais caro do que comprar a passagem separado. Mas também tem. A grande diferença de você fazer a travessia daqui pra cá e de lá pra cá vai ser o peso da bagagem. Porque se você sai do Brasil e vai pra lá, depois você tem que voltar de Tem que avião, voltar. É. né? Então, pra você voltar de avião, é uma mala de 23 quilos por pessoa. E vindo de lá pra cá, a gente não tinha esse problema. A gente conseguia, por exemplo, levar uma mala dentro da outra, que foi o que a gente fez. E conseguia ir comprando as coisas pelo caminho, porque daí não tinha o limite de excesso, né? De bagagem. Fica aí a Então, dica. fica a Se dica. você é daqueles que gosta de comprar uma Não é bugiganguinha, nem bugiganga, por fazer exemplo. comprinhas na Europa. Europa, nossa. E os vinhos, né? Vinho pesa. Vinho pesa e ocupa espaço. É. Aí você passava lá no mercado, vinho a 3 euros, 4 Olha. euros. Né? Vinho português, É maravilhoso. muito boa essa dica, porque o navio ele não tem limite de bagagem, Não de tem peso limite. de bagagem, O né? que eles fazem é quando você entra com bebida, eles confiscam. Porque, claro, senão você sai, compra bebida e não volta pro consome no não navio. consome lá dentro. Então fica confiscada e quando você vai sair, aí eles devolvem. Mas assim, ainda assim vale a pena, né? Acho que não tem nenhum problema você ir pra Portugal, comprar uns vinhos do Porto. Exatamente. Deixa lá armazenado, até bom que não corre o risco de quebrar. Se quebrar, eles vão ter que te ressarcir. Olha, Exatamente. só vantagem. Só vi vantagem. E aí, quando nós fizemos essa viagem da travessia, a gente vai pegando cada vez mais gosto, né? Viaja, pega mais gosto. E aí, eu e o Pedro, que é o meu esposo, nós começamos a conversar. Nossa, mas a gente tá conhecendo tanto lugar fora do Brasil, mas a gente não conhece o Brasil, né? E aí a gente falou, nossa, vamos conhecer o Brasil? Realmente conhecer cada estado? E aí a gente colocou como meta conhecer todos os estados do Brasil, né? A gente ainda não fechou todos os estados, mas já conhecemos bastante. Estão faltando 9 estados. 9 estados. Contando com o Distrito Federal dá 27, né? Vamos passar por eles. Vamos passar pelo precisa- Brasil. Porque precisamos. a gente já falamos bastante de viagens internacionais, né, nos 2 primeiros episódios. Se você não conferiu, volta, vai lá assistir. Mas é justamente por isso que a gente fez o convite pra você, justamente pra gente falar um pouquinho sobre o Brasil também, né? Ficou faltando a gente trazer um pouco dessa cultura, essa diversidade de culturas que a gente tem aqui. Tem Né? E até mesmo porque muita tem diversidade. muita gente que não tem desejo de viajar, de ir pra fora, né? Não Uhum. gosta, quer Sim. conhecer o país mesmo, acha que o Brasil tem muito mais oferecido que lá fora. Então vamos Na verdade, o que acontece? aproveitar. Eu acho que a maioria dos brasileiros entra naquele embate quando pensa numa viagem, né? Ir pra fora e gastar 5 mil ou ir pro Brasil e gastar os mesmos 5 mil? Né? Um exemplo. Eu vou pra Argentina e gasto esses 5 ou vou aqui pra Salvador e gasto 5? E aí, as pessoas às vezes, né, acabam preferindo ir pra fora, porque conhece outro país, né? Eu sou da opinião de ir pra fora. E realmente, quando a gente coloca na ponta do lápis, tá caro viajar no Brasil, né? Tá caro, tá caro. Eu sou Tá da caro viajar no opinião de Brasil. que a gente pode conhecer o mundo. O Brasil, obviamente, tem muitas maravilhas, né, pra oferecer. Tem muita coisa bacana, muita diversidade, muita cultura, muito lugar lindo.
Mas eu acho que o brasileiro não sabe aproveitar essa questão de turismo ainda, né? Que é muito forte ao redor do mundo. Eu acho que o Brasil É, deixa um pouco a desejar, principalmente pro povo brasileiro mesmo poder viajar. Eu acho que é muito. Não é que é muito caro, é que você fazendo a comparação entre. Vamos fazer um exemplo. Ah, eu vou para Fernando de Noronha. Quanto que tá uma passagem? Quanto que tá a estadia? Quanto que eu vou gastar lá? Você colocando na ponta do lápis, você fala, pô, com esse valor eu fico uma semana em Paris, por exemplo. aham, Né? Então eu acho que o brasileiro precisava aproveitar mais essa questão é, da boa vontade mesmo do brasileiro de querer conhecer, querer viajar, ter essa oportunidade de gastar o real, né? Ganhar em real, gastar em real, de ser um pouco mais barato pro brasileiro, né? Quer sim, cobrar, cobra sim, dos gringos, pô. sim. Isso acaba sendo um empecilho, né? Até para mais pessoas aproveitarem. O nosso esquema de viagem, Vamos lá. co- Qu- qua- como que quais foram funcionava? os lugares que vocês Funciona, na já verdade. passaram? Olha, eu trouxe até uma colinha aqui dos estados que nós passamos. Nós passamos por Alagoas, em Maceió, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aí São Paulo, né, que a gente não conta, Sergipe, Tocantins e Distrito Federal. Então, o que tá faltando mais pra gente são os estados do norte, que é um pouco mais difícil, né, de conseguir ir. As Centro-Oeste. passagens também são mais caras. Não, centro-oeste a gente fechou. Fechou? Fechou o Ah, tá, verdade, centro-oeste. verdade. Faltam alguns do norte, a maioria, e acho que 4 estados do... 4 ou 3 do nordeste. 4 ou 3 do nordeste. Então, tem Tem, bastante... tem bastante coisa pra conhecer ainda. Tem, E tem. vamos lá, como que vocês se programam financeiramente, né, pra fazer esse esquema de viagens? Então, a primeira coisa que eu faço é pesquisar qual que vai ser a melhor época para ir para aquele lugar. Perfeito. Porque, claro, né, que tem as épocas que são de alta temporada, se pegar o Nordeste no verão, vai ser mais caro, Absurdo, né? absurdo. Então, a gente planeja para ir numa época que não seja alta temporada, para conseguir um valor melhor. Ao mesmo tempo, uma época que não seja ruim. Nordeste não vai ter época ruim, sabe? Não vai ter época ruim, por exemplo. Mas pode ter algum outro lugar, vamos pegar aqui de exemplo, que ainda nós não fomos, para o Maranhão. Se você quer conhecer os lençóis maranhenses, tem uma época certa para você conseguir conhecer ele na melhor fase dele, ali os lençóis na parte mais bonita. Então não adianta você ir no mês de janeiro se vai estar bonito em outubro, entendeu? Uhum. Então realmente tem lugar que não dá muito para fazer isso, mas a maioria dá. Então eu via o lugar que não fosse se alta temporada, então por exemplo, o Nordeste não é verão, então a gente vai em agosto, que não vai pegar alta temporada. E aí eu começava a olhar a passagem. Como a gente tinha flexibilidade de horários de trabalho, a gente conseguia ir e levar o nosso notebook e trabalhar também se precisasse. A gente fazia dessa forma, via a melhor data com o melhor preço. Então, normalmente a gente ia ou numa quinta, numa sexta-feira e voltava no domingo ou na segunda. Então era coisa de 4 dias assim. Viagens curtas, não eram viagens longas. Não foram viagens longas, essas dos estados do Brasil. Mas foi o tempo suficiente pra gente conseguir aproveitar, assim, o máximo de cada lugar. Aí eu montava o roteiro, eu sempre fui a que monta o roteiro. E o Pedro, o que só vai. Então eu monto o roteiro com o máximo de lugares possíveis. Então, por exemplo, vamos passar no museu, passar no restaurante, passar numa praia. Então eu via qual que ia ser a melhor rota, o horário que o museu ia abrir, que ia fechar, o horário do restaurante e traçava a rota pra gente não ficar fazendo zigue-zague. Vai pra cá, depois volta. Então a gente já fazia tudo Otimizar próximo tempo. pra otimizar o tempo. O negócio de quem viaja assim, viagem curta, é otimizar o tempo. Então a gente acordava cedo e já ia pra rua e bater perna. Aproveita o café da manhã do hotel. Aproveita, a gente sempre aproveitou. Imagina, pular o café da manhã do hotel, Jamais. 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 E aí a gente vai e bate perna e volta à noite, assim, estourado de tanto andar, né?
De tanto andar, mas a gente aproveita muito nessas viagens, muito, muito mesmo. E a gente conheceu, assim, a gente fala que cada estado que a gente vai, pelo menos cada região, é um Brasil diferente, Sim. né? A gente conhece um Brasil diferente. É quase como se estivesse indo pra outro país. Porque você ir pro Rio Grande do Sul e ir lá pra Salvador é muito diferente, né? A cultura é muito diferente, a recepção é diferente também, né? Lá no Nordeste as pessoas são mais receptivas, calorosas, né? Não que no Rio Grande do Sul não sejam receptivos, mas eles são mais na deles, não são assim de conversar muito, né? Comparando assim. Então a gente percebe bastante diferença na cultura, da comida. Nossa, cada lugar que você vai é uma comida diferente. Então isso é muito legal. E a gente gosta de viver aquele estado, aquele lugar. Então se a gente né? tá indo Porque sair de onde você tá pra pra, fazer a mesma né, vou coisa? sair daqui de São Paulo pra procurar uma comida igual lá? Não, aí não. Não vale a pena. Então a gente vai procurar comida local, os restaurantes que mais indicam, né? Como sendo locais mesmo, experiências locais. A gente fez bastante coisa, assim, de ter experiência local. A gente pegou gosto por trilha, que sempre foi uma coisa, assim, que eu nunca gostei. Não sou hiper mega fã. Não vou falar que eu sou, né? Aí é uma palavra muito forte falar que eu sou fã. Mas eu peguei um gosto de fazer trilha. A gente comprou bastante equipamento, assim, coisa que ajudasse em trilha. A gente tem uma amiga que ela fala que ela é finitis. Ela não é fitness, ela é finitis. A Amanda é da equipe finitis. Não muito bem isso, né? Mas, assim, peguei gosto. E daí a gente, quando tava aqui em São Paulo, a gente, vamos caminhar, vamos fazer esteira, vamos treinar pras trilhas que a gente vai fazer. Dava até mais vontade, né? Então, vários lugares que a gente foi, que tinha trilha, assim, trilha pauleira mesmo, de horas andando, que eu achava que eu não ia conseguir nunca. E eu consegui, e nossa, foi sensacional, assim. Aí você vê a vista do lugar, nossa. Aí tudo compensa, né? Então, assim, vários lugares que nós fomos eram só de praia, né? De museu, coisa assim mais tranquila. E outros lugares que já eram, assim, de batidão mesmo, de trilha e pauleira. Dessas viagens que você fez, qual foi... No Brasil, tá? Uhum. Qual foi a viagem mais barata e mais incrível que te surpreendeu, assim? Foi, nossa, eu não esperava por isso. Super compensou. Barata e incrível. Olha, um lugar que foi barato foi o Distrito Federal e que eu gostei muito do Distrito Federal. Só que assim, eu sou advogada, então lá tinham vários lugares que eu queria conhecer, né? Por exemplo, fui ali no STF, na frente, para conhecer. Fomos na Câmara dos Deputados, fomos ali na parte do Senado. Então, eu conheci toda essa parte que tem a ver com a minha profissão. Para mim, foi muito legal. Mas o Pedro, que não trabalha com isso, que não tem nada a ver com isso, também gostou muito. E foi uma viagem que, assim, foi barata e foi muito legal. Tinha museu, lá tem o museu do Juscelino Kubitschek. Tem parques, tem a torre de TV que você sobe e vê a cidade assim. Então, foi um lugar bem, bem bacana mesmo, que eu não esperava muito, né? Porque Distrito Federal, você pensa, é pouca coisa pra conhecer, né? Realmente não tem muita coisa. Mas valeu muito a pena e não foi tão caro. E agora o contrário, um destino que você, assim, sua opinião sua, você achou caro e que talvez não compensou tanto. Caro que não compensou tanto. Assim, sempre compensa porque você tá ali conhecendo Olha, um outro eu não vou nem pedacinho, falar que mas... foi o caro. Porque assim, pra ser bem sincera, os que foram mais caros compensaram. Um lugar que eu não gostei muito, que assim, eu não voltaria, é o Piauí. Teresina. A gente não curtiu muito, sabe? Foi um lugar que foi decepcionante. Assim, a gente não foi com muita expectativa, porque a gente viu que não tinha, assim, muita coisa a fazer. conhecida, né? Por exemplo, Maranhão tem uns lençóis maranhenses lá. Pensa, você sabe alguma coisa que tem no Piauí? O Whindersson Nunes. Então, não é um lugar, assim, muito conhecido. As pessoas vão mais quando tem família, assim, né? Ou querem ir pra um lugar específico. Mas como a gente tava com esse intuito de conhecer, nós conhecemos, fomos em museus, fomos em tudo que dava pra conhecer, mas não foi um lugar, assim, que a gente voltaria, que a gente achou que, nossa, hiper mega valeu a pena, sabe? Mas, em partes,
todo lugar vale a pena, né? Porque você conhece, tem aquela experiência, então nenhum lugar é dinheiro jogado no lixo. Todo lugar vale a pena. Agora, tem os mais caros, sim, que inclusive, assim, foi um lugar que foi muito legal, que foi o mais caro, mas foi muito legal, que foi bonito, Bonito. que Mato é Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso Mato do Grosso Sul. do Do Sul. Isso, Mato Grosso do Sul. Assim, realmente bonito. É bonito, não é só o nome, não. É bonito mesmo. Valeu muito a pena. E lá eles têm muitas atividades diferentes. Então, assim, uma infinidade É um lugar mais de de atividades. trilha, não é? Ou não? Tem bastante trilha, só que tem bastante atividade de mergulho e flutuação. Assim, o forte deles é mergulho e flutuação. Então, tem bastante. Valeu Mas muito a aí pena. precisa ir preparado. Imagino que não deva ser muito barato fazer uma atividade dessa. Então, por isso que eu falei que foi caro, mas valeu a pena. Porque não é barato. Se você quer ir pra fazer um mergulho é uma atividade mais cara. A flutuação ainda é mais barato. Só que o mergulho é mais caro, porque ele envolve o cilindro, né, o equipamento. Aí, se você quer contratar uma foto, um vídeo, alguma coisa assim, aí também acrescenta o valor. Então, vai tudo do budget que você tem pra investir ali, né, na viagem. De quão fundo é o seu bolso. Exatamente. Mas daí você pensa, pô, já tô aqui. O forte deles aqui é mergulho, eu não vou fazer um mergulho. Aí você fala, vamos fazer. Aí você tem que ir preparado, né? Porque se for cair nessa de já tô aqui... Não dá pra ser assim com tudo não, né? Tem que ter um pezinho no chão. Mas assim, a gente pesquisa antes, né? Eu faço uma cotação com as empresas pra ter uma noção do quanto que é. Se dá pra pagar, como que dá pra pagar, se é à vista, enfim. Aí dá Foi pra bom planejar. você tocar nesse ponto. Quanto tempo leva você leva mais ou menos pra programar uma viagem assim dessa de 4, 5 dias? Eu vou fazendo tudo, assim, eu não pego um dia e faço tudo em um dia, né? Eu vou fazendo tudo picado. Primeiro eu acho a passagem. Achei a passagem, agora eu vou ver os passeios que a gente vai fazer. Mas eu acho que se fosse juntar, eu acho que eu devo gastar aí bem uns 3 diazinhos, contando tá assim, bom, tá bom. com tempo de pedir orçamento, de passeio, fazer roteiro, pesquisar passagem, pesquisar hotel, fechar. Eu acho que daria isso, mas picado, né? Não sento e faço tudo de uma vez. Vou fazendo picado. Então, por exemplo, a gente Eu imaginava achava... algo mais, tipo assim, falar, demora uma semaninha pra me organizar, ver tudo Não, certinho. assim, a gente não fecha tudo ao mesmo tempo. Primeiro a tá. passagem, achou a passagem, fechamos a passagem e depois que a gente vai vendo as outras coisas. Então, por exemplo, fechou a passagem, a gente vai atrás do hotel. Aí depois do hotel, vamos ver os passeios. Aí que a gente vai vendo o que a gente pode fazer, porque a garantia de que vai pro lugar a gente já tem, porque tem já a passagem e a hospedagem. Aí depois que a gente vai vendo o que a gente pode gastar ou não ali com os passeios. Mas claro, se a gente vai comprar uma passagem pra um lugar, por exemplo, pra Bonito, não diretamente Bonito, né? Eles até têm um aeroporto que eu não sei se fica aí em Bonito ou é bem próximo, mas a gente foi primeiro pra Campo Grande, né? A gente foi pro aeroporto de Campo Grande, daí a gente falou, a gente já conhece a capital, porque a gente gosta de conhecer a capital, e depois a gente vai pra Bonito. Então, a gente foi pra Campo Grande, não tinha muita expectativa, assim, porque eu vi que não tinha muita coisa, assim, pra conhecer em Campo Grande, mas eu vi que tinha coisa pra conhecer. Então, por exemplo, o maior aquário de água doce do mundo fica em Campo Grande. Aí, ó. Eu não sabia disso, não. Do mundo, o maior aquário de água doce do mundo. Ele é lindíssimo. É Bioparque Pantanal, salvo engano, o nome. É lindíssimo. E fica em Campo Grande. Então, é um lugar que eu não iria especificamente pra ir no aquário, né? Mas a gente já estaria lá, não tinha como não conhecer. Então, a gente conheceu sim. A gente sempre conhece as coisas da capital. E quando tem algum lugar que tem, né, um ponto turístico muito forte, como o Bonito, a gente aproveita e vai. Aí vocês alugaram o carro e foram pra Bonito. A gente aluga carro e vai. Entendi. É. Qual foi o maior erro financeiro que você já cometeu viajando? Teve algum ou não? Que você se lembra? A gente se planeja bem. Eu acho que erro financeiro, não. Tem uns lugares que gasta mais, gasta menos. Só que todos planejados. Todos planejados. Muito bom. Erro Muito bom saber financeiro disso. a gente não tem. Não teve. Porque às vezes... Eu digo assim, porque às vezes a gente se programa pra fazer alguma coisa, Sim, acaba acontecendo algum outras coisas, acaba imprevisto, né? decidindo fazer mais coisas e acaba
Um exemplo, né? Falou, tô em Bonito, tô em Campo Grande, decidi ir pra Bonito do nada, fiz mais coisa, tive que tirar mais dinheiro do bolso, enfim. A pessoa não se programou para aquilo, né? Então Aham. seria mais nesse Não, a sentido. gente é sempre tudo muito planejadinho, assim, muito programado. Porque eu acho que é muito frustrante você chegar num lugar que é ponto turístico e você não conseguir fazer aquilo do ponto turístico. E Então, quanto de dinheiro a pessoa precisa se programar para começar a fazer essas viagens? olha, Mais ou menos. É óbvio que, como tem lugares mais caros, mais sim, baratos, em si, mas uma média. uma média de 5 mil. De 4 a 5 mil. Claro, dependendo do roteiro que você for fazer, consegue Pra não gastar passar menos. sufoco. Pra não passar sufoco, conseguir conhecer legal, vamos colocar 4 mil, 4.500, assim. Dá pra fazer muito legal. E claro, né, pesquisando passagem, conseguindo uma passagem num preço bacana. Não se você tem uma data específica, não, quero ir final de semana que vem pro lugar. Aí vai ser mais caro e Sim. tudo. Mas pesquisando, consegue um preço legal, consegue uma hospedagem que não seja tão cara e que seja boa. Então, dá pra planejar bem, dá pra fazer uma viagem bem legal pra um estado daqui com 5 mil. E qual destino entrega muito mais do que custa? Belém do Pará. Nossa, foi maravilhosa essa viagem. Belém do Pará, eu não esperava nada de Belém do Pará. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi a melhor culinária que a gente já experimentou. A melhor comida, assim, de longe, foi de Belém do Pará. E o lugar mesmo, assim, a gente ficou encantado. Porque todos os lugares que a gente passou, a gente gostou muito. A gente fez um passeio muito legal lá que se chamava O Cumbu Que Não Conheces. Que era na Ilha do Cumbu, que é uma ilha ali que é próxima. Combu. Ah, Combu. C-O-M-B-U. Combu. Combu. E foi um pacote que a gente fechou com uma agência. Você pega o barco e daí vai pra essa ilha, né? E eles direcionam, passam em vários lugares lá. Então você tem um contato direto com a comunidade. E ajuda muito a fomentar a comunidade, né? Porque a gente passou em um lugar de uma pessoa que vendia chocolate, aí você compra, porque é tudo artesanal, 100% cacau, 90% cacau, Que e várias, legal. várias opções. Passamos em um sítio, que chamava Sítio do Seu Ladi. Um senhorzinho de 86 anos, que mostrava pra gente como subir em um açaizeiro. Gente, um senhorzinho de 86 anos subindo em um açaizeiro, com uma facilidade, assim, tremenda. E mostrando pra gente como que abria castanha, contando pra gente da floresta. Então, assim, tem coisa que é muito único, sabe? Foi um destino que, pra mim, foi muito único e que eu não esperava. Que foi assim, tá no top 5. Então, foi um lugar que me surpreendeu demais. É alto assim o açaizeiro? Nunca vi um É açaizeiro. muito alto. É muito alto. E eu. Lucão, tem como pôr uma foto pra gente do açaizeiro? É bem alto. E eles fazem, na verdade, tudo artesanal, né? Ele faz tipo um suporte, assim, pro pé. Coloca no pé. E sobe só com esse suportezinho no pé. E a força é no braço. A força é no braço. Caraca. É. E sobe, assim, até o topo mesmo do açaizeiro. E parece que vai cair, porque balança, assim, né? Não, Mas não não. são árvores muito grossas. Não, não são. Olha lá. Ó, uma pessoa ali, em cima. E sobe com uma facilidade, assim, tremenda. Cadê a da pessoa? Tem algum aí da pessoa? Cadê a foto Ó da uma pessoa? moça ali, ó. Ali, ó. Tá vendo, né, Olha só. Não sei se dá pra ver nessa foto que tem um negócio no pé, que é tipo um suporte, né, que eles fazem. Aí não mostra muito bem. Aí não mostra. Mas, enfim. É bem alto. E aí parece até que vai tombar, mas não tomba, não. Então, Caramba. assim, é algo único, né? Não é qualquer lugar que você vai que você vê uma pessoa subindo, um açaizeiro, mostrando como que funciona, como que ela vive ali na comunidade, né? Então, foi muito bacana mesmo. Vocês chegaram a provar o açaí puro? Provamos. Tem Poxa, ir pra Belém do Pará e não tomar o açaí deles é quase um crime. Tem gosto de barro mesmo? Olha, não é gosto de barro. Polêmica, É um polêmica. gosto, assim, diferenciado. Porque eles costumam
comer bastante com charque, que é a carne, né? Uhum. Ou com peixe frito. Então, não é aquele açaí docinho, né, que a gente come aqui. Come com comida? Com comida salgada. E daí eles molham lá o peixe frito e comem com o açaí. Só que não é o açaí que a gente conhece, né? Aquele açaí é puro, 100% puro. E eles têm a opção também que eles falam, né, pra quem ainda não conhece muito, eles até falam, ó, come assim primeiro que talvez você goste mais. E eu gostei mais, que é o açaí com um pouquinho de açúcar. Que é o açaí puro com um pouquinho de açúcar. Eu achei mais gostoso. Achei mais comível. Não que o outro não seja bom. Mas, vai de gosto, né? Mas assim, é bem legal. Ir pra lá, tem que comer o açaí de lá. Não tem como não comer. Tem que comer o tacacá, o vatapá. Tem algum lugar famoso do Brasil, né? Sem contar no mundo, que você não voltaria? Tirando Piauí. Famoso, mais famoso, assim. Que você não voltaria, talvez. Um lugar famoso que talvez eu não voltaria? Olha, eu acho que não. Por exemplo, São Paulo. Tem muita gente que não gosta da muvuca de São Paulo. Vem, conhece e fala, ó, não voltaria, achei um barraco. Assim, por exemplo, Belo Horizonte é um lugar que eu não voltaria, mas não é um lugar, olha, mega famoso, né? Assim, que as pessoas vão super pra Belo Horizonte ou vão, não sei. Belo Horizonte é famoso, pô, gastronomia, Então. comida, tudo. Cafezinho mineiro, pão de Não, queijo. Minas, eu amo Minas. Amo Minas. Só que Belo Horizonte, especificamente, eu não voltaria. Tanto que quando nós fomos pra lá, nós fomos pra Ouro Preto. E foi maravilhoso. Amei conhecer Ouro Preto. O bom de Minas é que tem muito lugar bacana, né? E era Ouro próximo. Preto, Era coisa de 1 hora e pouco, 2 de Belo Horizonte. Berlândia. Mas Belo Horizonte eu não voltaria, não. Achei que... Esperava mais, achei muito trânsito, tudo muito longe. Não achei que teve coisa legal pra fazer. O que a gente fez de legal foi em Ouro Preto. Então, não voltaria, não. Pra lá. Minas, quer ir pra Minas, vá pra comer. Pra comer, Pra comer, não, aí não... não tem igual. Não tem. Minas não tem igual pra comer. Realmente, parando pra pensar que sim, Minas realmente não tem muita... Ou então, termas, né? Tem bastante termas em Minas, não tem? Em Minas tem, interior, né? Sempre tem. Águas termais, então... Agora, assim, um lugar que me surpreendeu bastante, que eu não tava esperando nada também, foi Vitória. Espírito Santo. Eu achei muito legal. Alô, Renato Albani! Nem sabia que ele era de lá. Renato Albani é de Espírito Santo. Então, eu achei muito legal. E tem cidade próxima, tem uma cidade próxima que eu agora não me recordo o nome, é muito próxima mesmo. Que tem o segundo maior Buda do mundo. Buda. Que nós fomos em um templo lá pra poder conhecer. E aí tinha esse Buda que é o primeiro maior da América do Sul e o segundo maior do mundo. Caraca. Bem legal, bem legal. Mas Vitória mesmo, a cidade, belíssima, belíssimas praias. A Vitória é conhecida pela moqueca, né? Eles têm a referência de terem as melhores moquecas. Se bem que compete muito com a Bahia, né? É que lá a moqueca deles é o carro forte. É, o maior Buda aí. Olha só. É gigantesco. E o lugar é muito bonito. Muito bonito. É um passeio que vale muito a pena, né? Pra quem gosta de conhecer outras... Mas precisa fazer trilha pra chegar nesse Buda aí? Não, pra chegar nesse Buda não. Mas pra ir pra outra parte ali que é do mosteiro, né? Aí, esse mosteiro Zen... Aí você precisa... Não que precisa fazer trilha, mas tem um lugar lá que você sobe e passa por esses portais, assim. Que tem vários desses portais vermelhos, que eu não sei... Eu não sei o nome direito. Aí você precisa subir, assim, tá disposto. Mas pra ir ali especificamente, não tem que fazer trilha, não. Você chega de carro, é um acesso bem fácil, é bem legal. E daí, indo no mosteiro... Ibiraçu é o nome da cidade. Ibiraçu. Exatamente, é bem próximo mesmo. Maior Buda do Ocidente. Caraca. Eu jamais ia imaginar que tinha um Buda gigante aqui. Pois é, nem eu. E aí, quando eu fui pesquisar pra ver o que tinha ali pra fazer em Vitória, eu vi que tinha essa cidade próxima, né? E que valia a pena ir pra conhecer. E Vitória mesmo é uma cidade muito gostosa pra quem gosta de praia. Eu não sou muito fã de praia, mas nós fomos. Muito gostoso. Lá tem a fábrica da Garoto.
né? Fábrica de da Garota. chocolate. Por isso eu Muito lembrei, legal. eu lembrei do Renato Albani, porque ele fala, né, no show dele que lá é muito comum eles fazerem esse passeio de escola na Fábrica da Garota. Sim, sim. É. Eles fazem o passeio. É muito legal. Nós fomos, nós E- fizemos. Não pode beber água lá dentro da fábrica? Olha, não Porque fiquei ele, sabendo dessa. ele conta no show dessa dele de informação, que não. você pode comer o tanto de chocolate que você quiser. Mas você não pode beber uma gota de água. Não me recordo. Não me recordo mesmo de ter essa. Aí, se você é de Vitória Espírito Santo, conta pra gente se isso é Se verdade ou pode ou não mentira. pode Senão tomar água. eu vou cobrar o Renato Albani, hein? Essas informações dele. Então, não fiquei sabendo disso, não, mas foi bem legal, me surpreendeu. Me surpreendeu. Não, Bacana. não é um lugar assim que você escuta falar muito, né? Não. Vitória. E do Sul? Qual o lugar que mais te surpreendeu do Sul e o que menos você acha difícil, né? Porque o Sul tem muita coisa legal. Tem muita Mas coisa legal. dentre os 3 estados que temos no Sul, qual foi o que mais te surpreendeu positivamente e o que talvez não esperava mais? Olha, eu gostei muito de Florianópolis. Florianópolis eu achei Catarina. lindíssimo também, Até quando eu fui pro porque- Beto Carreiro. Então, nós fomos pra. Teve uma das viagens, nós fomos só pro Beto Carreiro, né? Que fica ali em Navegantes. Isso. E aí, nós de carro fomos até Balneário Camboriú. E aí, né, em outra viagem, nós fomos só pra Florianópolis, só pra ficar em Floripa mesmo. E eu gostei bastante, tem bastante coisa pra fazer. Tem umas cidades ali pertinho que tem uma fábrica de chocolate. Esqueci agora, se chama Nugali. Não me. Pensa numa fábrica, assim, não é grande a fábrica. Tem como pôr aí, Lucão? Nugali. Vê onde fica. Nugali Chocolate. Pomerode. Nós fomos pra Pomerode. Nossa, Nós fomos. essa é a fábrica. Só que eu não é fui desse tamanho. Só que eu não fui pra essa Nugali. Lá tem um passeiozinho, eles mostram todo o processo de Bacana. colheita do cacau, como Nós que eles fomos em fazem outros tudo. museus em Pomerode. Fomos em outros museus, mas E é do baratinho, chocolate não. é baratinho. Você compra ali na hora o ingresso mesmo, espera o tempo de visita e Blume- aí tem umas, É umas próximo colherzinhas. de Blumenau também, né? É. Que nós fomos pra Olha lá, Blumenau e 50 Pomerode. reais. Bem bacana. Eu acho que na época eu vi isso, mas nós acabamos não indo. Por algum motivo Nossa, não é deu tempo. maravilhoso. É pequenininha a fábrica, você perde mais tempo comendo chocolate do que... Eu acho que a gente preferiu, na época, ir pro museu. Eu não sei se é museu ou fábrica, agora eu não lembro se é museu ou fábrica. Lá em Blumenau, da cerveja. Ah, tá. Aí nós acabamos preferindo. Eu acabei não fazendo o da fábrica da cerveja, porque eu tava viajando de carro, né? Tava dirigindo, eu fiquei com receio de... A gente não ia dormir em Blumenau, foi meio que bate e volta. Eu acho que é museu. Eu acho que É um não é museu? fábrica, não. Acho que é museu. Museu da Cerveja. Aí, já. Tem uma fábrica de cerveja em... Como é que é o nome, gente? Monte Verde. Eu fui pra Monte Verde, lá tem uma fábrica de cerveja que eles vieram de Blumenau. Maravilhosa, inclusive. Bacana. Olha lá. É. Isso mesmo. Museu da Cerveja de Blumenau. Isso. Foi muito legal. A gente conseguiu provar cervejas bem diferentes, sabe? Foi muito legal. Na verdade, eu acabei não provando. Eu acabei não provando a cerveja, porque eu tava grávida. E o Pedro que provou. Eu falei, poxa, da vez que eu venho aqui no... A Simone uma também tava cervejinha. grávida quando a gente foi pra Amo, Monte e aí eu Verde. não pude tomar. Eu tive que Mas fazer o passeio em si foi muito legal, Eu tive sabe? que fazer o sacrifício de tomar dela. Difícil, né? Difícil. É. Me senti E o culpado. pior é que o Pedro nem gosta de cerveja. Ele até provou, falou que era gostosa mesmo, mas nossa, eu gosto muito de cerveja e não pude provar. Vamos de opiniões fortes. Opiniões fortes agora. Qual que é a maior mentira que vendem na internet sobre as viagens nas redes sociais?
A maior mentira, que viagem não tem perrengue. Aquela viagem perfeita, maravilhosa, ela não existe 100%. Sempre vai ter algum perrengue. Sempre vai ter alguma coisa que vai acontecer, não que estrague a viagem. Mas sempre vai acontecer alguma coisa que vai sair ali do seu planejamento. É quase impossível alguma coisa não sair do teu planejamento. Ou algum passeio que passou muito do horário e você perdeu alguma coisa, ou alguma coisa que aconteceu com o carro, alguma coisa acontece. E você acha que hoje as pessoas viajam para conhecer lugares ou para produzir conteúdo? Eu acho que para produzir conteúdo. Para produzir conteúdo, porque quando você chega nos lugares, é muita gente que se importa mais em filmar e postar do que viver ali o passeio, aquilo que tá acontecendo. Então, claro, é legal, nossa, gosto de tirar foto de tudo, de filmar tudo. Eu criei a minha página, né, do Só Se Vive Uma Viagem. Quem puder, entra pra conhecer. Já segue lá. E ela está, na verdade, vamos deixar no eu vou final. até voltar a movimentar essa página. Porque o que aconteceu? Eu criei com o intuito de mostrar nossas viagens, né? A realidade do que a gente fazia e vivia. E aí, começamos a conhecer os estados do Brasil, fui postando e tudo. E nesse meio tempo de viagens foi quando eu engravidei. E aí, acabamos fazendo uma pausa forçada nas viagens, né? Eu até cheguei a fazer, acho que 2 viagens grávida. Eu fiquei grávida ali pra final de setembro, fui descobrir ali em outubro, quando eu voltei de uma viagem. Descobri depois de ter voltado de uma viagem. Inclusive, da viagem de Bonito. Foi quando eu voltei da viagem de Bonito que eu tinha feito mergulho. Nem poderia ter feito se eu soubesse, né? Porque foi com um cilindro de oxigênio. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E voltando dessa viagem, eu descobri. Daí, os meses de novembro e dezembro, a gente já tinha a viagem marcada. E aí, a gente fez. Só que depois de descobrir a gravidez, a gente acabou dando uma pausa, né? Até porque entraram outras prioridades. E agora, a gente quer voltar, né? Com as nossas viagens com o nosso pequeno viajante. Heitor é o segundo serzinho mais bonito. O primeiro, obviamente, é meu filho. Que ele é suspeito, né? Poxa, a gente teve filho junto, gente. Nossos Nada filhos, programado pra também. quem não sabe, eles têm 2 semanas de diferença, né? O Rafael, ele foi mais apressado, né? Porque era pro Heitor nascer antes. Só que o Rafael falou, não, eu vou nascer agora. E daí veio o Rafael. E 2 semanas depois, o Heitor, né, não tava querendo saber de nascer. Foi quase até as 40 semanas. E daí veio o Heitor. Então, eles têm 2 semanas de diferença, né? São os nossos amorzinhos. E qual é a coisa mais irritante que turistas fazem? Coisa mais irritante? Olha, que eu não gosto muito é justamente querer tirar foto ou fazer alguma coisa enquanto alguma pessoa, algum guia tá explicando alguma coisa ou tá contando alguma coisa interessante. Por exemplo, a gente foi em uma das viagens em uma gruta, né? Gruta do Lago Azul, muito bonita. E o guia, ele vai explicando, vai contando curiosidade. E assim, é um passeio que, tudo bem, você tira a foto. A hora que você chega ali, perto da gruta, eles avisam, agora é hora de tirar a foto. Mas sempre tem uma pessoa que o guia tá lá explicando e a pessoa tá parando, pedindo pra tirar foto. Ou conversando, assim, atrapalhando, né, a pessoa falar. E isso eu não acho legal, porque se você tá pagando, né, o guia, tá ali junto com um grupo. Atrapalha todo mundo, Atrapalha todo mundo, né? Então, eu acho isso chato, né? Mas acontece. Sempre a gente se depara com alguém que às vezes é meio sem noção, né? Agora, como criadora de conteúdo sobre viagens, focando ali no Só Se Vive Uma Viagem, você acha que o Instagram mostra a viagem real ou a viagem perfeita? Não, a gente acaba mostrando mais a viagem perfeita, né? A gente acaba... Vamos pegar Mas aí não é legal você mostrar a realidade da viagem? É legal mostrar a realidade da viagem. Eu, por exemplo, Estamos aqui para te mostrar a verdade. Aqui trabalhamos com a verdade. Mostro bastante nos stories. Posto milhões de stories de tudo que tô fazendo. O que tá dando certo, o que tá dando errado. Mas acaba que ali, o Reels, quando você... Falando como criador de conteúdo, você vai criar ali e quer que o Instagram entregue o seu conteúdo...
você acaba fazendo Tem que algo ser o mais mais assim, perfeito possível. algo mais perfeito, no sentido de ou um vídeo informativo, né? Ou um vídeo que vai mostrar especificamente alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um vídeo que eu fiz do Jalapão, com algumas curiosidades do Jalapão ali, dos fervedouros. Então, assim, não era um vídeo muito mostrando perrengues, nem nada. Inclusive, ali no vídeo eu coloquei eram curiosidades sobre os fervedouros. E aí, eu contei coisas que não se fala sobre o fervedouro, que você vê na internet, coisas que eu não sabia, por exemplo, né? Eu achava que o fervedouro era quente. Poxa, como assim? O fervedouro não é Tá quente? no nome, né? Tá no nome, né? Poxa, muito besta eu, né? Pois é, o fervedouro não é quente, gente. A água não chega a ser muito gelada, mas ela é um pouco fria, assim. Por que tem esse nome? Então, na verdade, ele tem esse nome por conta do efeito que ele tem. Porque quando você olha pro fervedouro, parece que tem bolhas, assim, no fundo. Parece que tá como se a água estivesse fervendo. Sabe quando fica estourando, assim? Uhum. Só que é o próprio solo ali do fervedouro, ele é impossível de você afundar. Então, quando você entra, você até tenta. Se você quiser mergulhar, enfiar o corpo, assim, na água, você fica submerso, mas você não consegue afundar. Você não consegue afundar. Você pode ficar assim, que você fica boiando, né, de boa. Mas você não afunda no fervedouro. Passeio perfeito pra quem não sabe nadar. Perfeito pra quem não sabe nadar. Perfeito. Aí. E daí eu conto algumas curiosidades lá no vídeo, né, que tem tempo limite pra você ficar. A maioria deles é grupo de até 10 pessoas por 20 minutos. Não pode usar protetor, não pode usar repelente. Então, assim, tem umas regrinhas assim que quando você vê a foto da pessoa, você vê a foto dela lá, linda, maravilhosa, ali no fervedouro. E você não sabe que tem fervedouro que tem fila gigante, assim, na entrada do fervedouro, porque a pessoa quer a foto sem ninguém, né, atrás. Tem como tirar? Consegue? A pessoa consegue? Consegue, até consegue, porque como é por grupos, né, é um grupo a cada 20 minutos, mais ou menos. Então, antes do grupo entrar, a maioria tira a foto e entra, mas sempre tem a foto primeiro. Claro, a gente acaba aproveitando e tirando a foto também, né, e tal. Mas assim, poxa, tem uma fila pra tirar foto antes de você entrar e aproveitar. Então, curiosidades assim que eu não sabia, né? Você só vê a foto bonita ali no Instagram. Mas você não imagina o que tá por trás. E qual foi o vídeo que você postou mais sem expectativa e que bombou? Um vídeo. Olha, um O vídeo pessoal que. já vai direto. Não foi nem de um lugar longe. Foi um vídeo que eu fiz de um passeio aqui em Campinas, no Parque do Pico das Cabras, que é um lugar assim fantástico. Eu super voltaria lá. Assim, um lugar muito legal que trabalha bastante astrologia. Então, astrologia, na verdade não é astrologia, é astronomia. Eles até falam um pouco de astrologia, tem umas coisas lá de astrologia, mas é mais focado na astronomia. E o passeio, eles vendem, eu não sei se ainda vende, né? Mas pelo menos na época, é um combo que você consegue comprar o diurno com o noturno. Então você fica, tem uma programação, você vê o sol com um equipamento específico para conseguir ver o sol. Eles explicam muita coisa mesmo, assim. Tem muita informação legal que eles passam. E aí, se você compra esse do noturno, aí depois você fica passeando ali pelo parque, tem mini trilhas que eles têm pra fazer. Aí o noturno, aí vem a parte de observação de estrelas, que eles mostram onde tá cada estrela, contam curiosidades. Assim, mas é um passeio muito, muito completo. Eu contando aqui não conseguiria explicar o tanto de coisa que tem. E aí, esse vídeo que eu postei, ele bombou bastante. Teve bastante visualização. Bastante curtida, compartilhamento. É um lugar muito bacana, bem próximo daqui, né, Campinas. Aí, ó, Campinas. Pico Já das Cabras. Fica... O nome não tem nada a ver, né? Pico das Cabras. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nem sei por que, na verdade, esse nome. Não cheguei a pesquisar isso, mas o lugar é bem, bem legal mesmo. Na época que nós fomos, a gente deu um pouquinho de azar, porque tinha tido uma queimada ali bem na região deles. Foi uma época ruim, assim, e teve queimada. Então, a paisagem não tava, assim, 100%, mas mesmo assim, valeu muito a pena. E pra quem gosta de foto, instagramável, tudo, eles têm vários cenários que você tira umas fotos bem legais. Então, vale a pena. Dá pra ir com criança, quem tem criança, assim. Criança maiorzinha que já entende um pouquinho, né? Que gosta também de lua, estrela, essas coisas. Eles têm
um acervo, assim, exclusivo, de peças exclusivas. E lá tem um museu que ele é à parte, né? Você compra o ingresso separado, que é de coisas colecionáveis. É uma pessoa que tem essas coisas colecionáveis, mas é assim, é um acervo gigantesco de muita coisa mesmo. Por exemplo, tem, não sei se é guitarra ou violão lá dos Beatles, que foi de um dos Mas é coisa integrantes. aleatória. Coisas aleatórias, de várias Tá. coisas, de várias Achei que coisas. era alguma coisa relacionada De com várias coisas possíveis, assim, coisas aleatórias, astrologia, que vale a espaço, pena essas também. coisas. Então, assim, foi um lugar próximo que fiz um vídeo assim e o vídeo bombou bastante. Legal, legal. E viajar o tempo todo é tão legal quanto parece? É. Olha, se a gente pudesse, era uma viagem todo mês. Né? A gente conseguiu fazer isso de uma viagem todo mês, que foi em 2024, né? Que foi o ano que eu engravidei. E é muito legal. Claro, eu tô pegando esse padrão de viagens curtas, né? Que a gente faz ali viagem de 4 dias. Claro que uma viagem ali mais completa, com mais dias, se uma pessoa vai fazer uma viagem de 2 semanas ou 10 dias ali pro Nordeste pra ficar em resort, aí já é outra coisa, né? Uhum. Agora, é muito legal. É muito legal. Ainda mais você indo pra lugares tão diferentes, né? Em um mês a gente tava ali no Tocantins, Palmas. Em outro mês a gente tava ali no Rio Grande do Sul, né? É uma coisa muito, muito doida, muito legal, assim. Uma diferença muito grande, né? Então a gente conhecia muita coisa diferente em um curto espaço de tempo. E qual que é a previsão? Vocês têm uma previsão para voltar a completar os estados? Pra completar. Não, a gente ainda não tem essa previsão. A gente tá se planejando pra conseguir agora. Vamos ver os estados que a gente consegue com criança agora, né? Porque tem lugares que realmente eu entendo que não dá pra ir. Por exemplo, alguns lugares ali do norte que são mais difíceis no sentido dos passeios que você faz, né? Você pode até dá pra ir com criança, né? Mas tem passeios que não vai ser legal com criança, né? Acredito eu, pra você ir ali pro Acre. Com criança, eu acho que pra fazer passeios diferentes deve ser um pouco mais difícil. Agora, pra você ir pro Nordeste, ali pra Natal, que eu ainda não fui, tenho muita vontade de ir. É uma coisa. Ceará também ainda não fui, pra Fortaleza, tenho vontade de ir. E eu acho Natal, a que. Simone foi. É? Ah, é legal, eu tenho muita vontade de Ela ir. Falam que é lindíssimo. vive falando sobre me levar para Natal, não sei o quê. Eu não sou muito fã de praia, mas Mas falam que é, assim, espetacular. Eu tenho muita vontade de ir. Eu acho que é um lugar que dá pra ir com criança. Então, Agora ele vai fazer 1 aninho, né? A gente tá esperando passar essa fase do primeiro aninho. A gente queria aproveitar antes dele difícil, fazer os 2 anos, né? Porque criança até os 2 anos não paga passagem. Então a gente queria pelo menos aproveitar um pouquinho. Pelo menos, né? Vamos nos É. planejar agora pra isso. Agora Passando o primeiro aninho, com a gente criança planeja. sempre E aí a gente sabe que é outro estilo de outro viagem, estilo de né? viagem. Porque as viagens que a gente faz, pelo menos fazia, eram viagens assim muito corridas, né? Assim, além do tempo curto, a gente queria aproveitar o máximo possível. Então a gente quase não respirava na viagem, praticamente. Até pra almoçar, às vezes a gente ia almoçar muito tarde. A gente sabe que com criança é diferente, né? Então, acho que vai requerer até mais E planejamento. vocês chegaram aí em alguma tribo? Não. Você foi para alguns estados do norte, não foram em todos, mas Então, os únicos que nós fomos do norte foi em Tocantins e Pará, né? Nós Pará. só fomos pra Tocantins e o Pará do norte. Então, nós não chegamos a ter nenhum com tribo assim, não. Só comunidades, né? Que nem eu Uhum. falei lá da Ilha do Combu, que é comunidade, mas não chega a ser tribo assim, nem nada. Ainda não tivemos esse contato, mas deve ser bem bacana, né? Aí, se você tem curiosidade de conhecer a tribo indígena, tem uma perto no no estado do Rio de Janeiro, em Paraty. Como que é o nome da tribo, Nossa, gente? eu nunca ouvi falar. Tem uma tribo indígena lá. Quando eu fui, a gente já foi 2 vezes pra Paraty. Fugiu agora da memória, mas eu achei muito engraçado que a gente foi pra fazer uma trilha. Era um lugar até de cachoeira. E acho que não foi tribo. Povo Guarani? Não.
Pataxó, a aldeia Pataxó. Mas os índios do Rio, eles são extorquem um pouco o povo, viu? O povo gosta de cobrar legal. Mas tem uma tribuzinha lá. É pequena, não é grande, Uhum. mas tem uma tribuzinha indígena lá, Pataxó. Ai, bacana. Nós já fomos pra Paraty, mas nem tinha ouvido falar. Aí, ó. Essa, ali embaixo, o Lucão, lá embaixo. Desce um pouquinho. Aí, ó. Essa aldeia indígena Pataxó. Não, do lado. O post do lado. Ah, é um vídeo. Dá só pra ver. Essa aqui, ó. Lá em cima. Essa aí. É um vídeo, né? Ah, é um vídeo. Mas essa é a entrada da tribo. Ah, bacana. Aí, ó. Nós quando E fomos eles pra Paraty... vendem tudo lá, uns artesanatos, umas coisas bonitas. Mas Legal. é meio caro. Ó, o valor do Pix ali, ó. 250. Só pra você Nossa. ficar esperto. Caramba, salgadinho, hein? Rio de Janeiro. Os índios do Rio tão Bom, ganhando bem. eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro, mas... Aí, esse lado Agora, eu nunca fui. Eu quero ir pro Rio mesmo, que eu não fui pro Rio. Não, Rio de Janeiro Nossa, eu amo o Rio de Janeiro. A gente gosta muito mesmo. Bom. Qual outro estado, assim, que você acha que vale super a pena, que não é um destino muito visado? Quando a gente fala de viagem, assim, a gente sempre pensa, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Olha, são lugares mais comuns. outro lugar muito legal foi o Mato Grosso, Cuiabá. Cuiabá. Não, assim, até não muito Cuiabá, mas a Chapada dos Guimarães, que fica ali muito próximo, menos de 1 hora de Cuiabá, né? Chapada dos Guimarães, nossa. Um lugar muito, muito, muito bonito, só que assim, você tem que estar disposto a fazer trilha, porque os passeios lá são com trilhas. São muito grandes as trilhas? Olha só. São grandes as trilhas, bastante tempo, são trilhas assim de mais dificuldade, sabe? Mas é muito bonito, assim, é muito legal. Nós fomos nesses lugares aí, ó. Inclusive, quando vai pra Chapada dos Guimarães, você até costuma se hospedar lá, na Chapada, assim. Nos arredores mesmo. Nos arredores. Você não fica em Cuiabá, porque você acaba fechando algum pacote de um passeio em um dia e outro passeio no dia seguinte. Então, você acaba até... Não dá pra fazer tudo num dia só. Não dá. Não dá. Lá tem o Parque Nacional, não tem como. É muito grande e é cansativo. Tinha mais lugar lá pra gente conhecer, mas o tempo era curto. Mas valeu muito a pena. Aí, é Mato Grosso. E o legal de viagem é que você acaba conhecendo pessoas, né? A gente sempre conhece alguma pessoa que às vezes acaba pegando até uma amizade, um contato, que você depois acompanha no Instagram. A gente tem gente que eu sigo, que a gente conheceu em viagem e que eu acompanho, pessoas Até que hoje gostam de viajar mantém também. amizade? Vocês ainda se falam até hoje? Não de se falar, de se encontrar é mais difícil no dia a dia, mas de se falar, de compartilhar, curtir os posts, né? Tem um rapaz muito legal que a gente conheceu, que ele é de Campinas, também tava viajando, foi nessa viagem da Chapada. E ele também é viajante, gosta muito de viajar, mas o estilo dele era mais de mochilão mesmo, né? De viajar só com uma mochila e vambora. E há pouco tempo ele fez uma viagem de moto, assim, uma viagem bem longa de moto, que ele passou pelo Chile, foi até lá embaixo, voltou, passou por vários estados. Nossa, uma viagem bem legal. Então, assim, você acaba conhecendo outros viajantes também, com ideias totalmente diferentes, né? Viagens diferentes. Uma viagem, assim, de moto longa, eu não faria. Não é o tipo de viagem que eu curtiria, né? Moto, então, mas tem muita gente que curte, né? Viagem de moto, assim. E daí a gente conhece muita gente. É muito legal você conhecer. E pessoas que a gente já conheceu que moram do lado de casa, né? Teve um passeio que a gente tava em Bonito e conversando com uma moça, era uma moça e um rapaz, e eles eram irmãos, estavam viajando juntos.
e conversando, de onde vocês são? Somos de São Paulo. Ah, legal, da capital? Sim, da capital. Ai, qual região? Zona Sul? Ah, legal, a gente também. Ai, qual bairro vocês são? Vila Andrade. Ah, Não. legal, também, a gente também. Então, assim, moravam, sei lá, 2, 3 ruas de casa, e a gente se encontrando lá, né? Ai, que bacana, né? Mas você ter essa liberdade de conhecer outras pessoas e fazer amizade com elas, né? Eu lembro que no final, não no fim, do meio pra frente do meu intercâmbio, eu morei numa casa com 30 pessoas. Caramba. E aí era metade era brasileiro e metade de outras nacionalidades. Então tinha polonês, tinha italiano, tinha tinha um rapaz que ele era, acho que da Colômbia. Acho que era Colômbia. Colômbia. Tinha outras nacionalidades agora que eu não me recordo, mas era muito diversificado. E E você aí conhece... era mó barato, porque eu dividia quarto com mais. Era eu e mais três homens. Um mineiro, um outro rapaz de São Paulo, Sandro, nunca esqueço dele, gente boníssima. E um terceiro que ele era do Nordeste, se eu não me engano, de. Agora eu não lembro se ele era do Pernambuco, da onde que ele era. Depois ele até saiu, entrou um outro nordestino, que se eu não me engano ele era da Bahia. E eu achei até engraçado que o Sandro também, conversando com ele, foi bem isso. Falei, de onde você é? De São Paulo. Pô, eu também, que bacana, da onde? Ah, Zona Sul. Falei, tão pertinho. E ele morava Do pertinho de lado. casa. E a gente foi se encontrar lá na Irlanda, totalmente aleatório, que eu caí nessa casa. Mas foi, assim, uma experiência, assim. Parece loucura, né? Você morar com 30 pessoas, mas acho que Nossa. acho que foi Nem o me lugar mais legal que, assim, que eu já estive. Não tem tempo pra desânimo, né? Não tem, não tem. Era um pessoal muito Porque unido. se você tiver desanimado, vai ter alguém pra É. falar, opa, aqui não. E a gente respeitava muito. Foi bom, apesar de metade da casa ser brasileira, foi muito bom porque a gente respeitava muito os estrangeiros, né? Então, quando tava quando tava só brasileiro, não tem jeito, né? Você acaba falando português e dane-se. Mas quando tinha algum estrangeiro, a gente geralmente sempre falava em inglês, né? Pra Aham. todo mundo Conseguir entender conseguir ali, se entender comunicar. ali. Mas conheci pessoas maravilhosíssimas, inclusive cariocas. Eu tenho muitos amigos cariocas. Adoro o sotaque de Precisa ir pro Rio de vocês. Janeiro. Preciso encontrar com eles. Alguns ainda não voltaram, acho que eles não estão mais na Irlanda. Se eu não me engano, acho que eles estão em Portugal. Mas ficaram na Europa. Ficaram na Europa. Mas de vez em quando eles vêm pra cá, não consegui reencontrá-los ainda. Mas, nossa, conheci muita gente bacana, muita gente legal. Muita. Sim, foi. Isso é muito legal, né? É. Eu acho que, claro, que você tem que planejar, não tem como sair viajando, assim, sem ter o mínimo de planejamento. Mas é uma coisa que ninguém te tira, o que você vive em uma viagem, né? O que você vai levar de experiência, de memórias. Isso ninguém tira, então... Eu acho que é o bem mais precioso, assim, que a gente pode ter, né? É a experiência do novo. Experiência do novo. Conhecimento e viagem. É. Ninguém tira de você. Se você puder investir em alguma coisa, invista em viagem. Depois você vem aqui contar pra gente. É isso aí. E agora, voltando um pouquinho pro âmbito internacional, Aham. quais foram os países que você se lembra, assim, de todos os países que você já esteve? Ó, já estive no Chile, na Argentina,
Uruguai. Vamos pegar França, Paraguai também, Portugal, não foi? Paraguai? Espanha, Portugal, Estados Unidos, né? Vamos contar assim. México. México, né? Como que eu esqueci do México? México, Grécia, né? Que nós somos juntos. Eu acho que foi isso. Acho que foram esses países. Aí, as cidades, né, de cada país, tudo mais. O que tá aqui mais próximo, né, acaba sendo Argentina, Chile e Uruguai. E o Paraguai, que são os mais próximos daqui. Algum aqui da América do Sul que você gostou mais? E o Chile. Chile. O Bretão tem O daqui, ele Chile. falou muito bem do Chile. Não, Gostei ele muito falou do Chile. da Argentina. Ele Sim. não gostou muito do Chile. Eu gostei. Nossa, eu gostei muito do Chile. Só que, assim, lá é um lugar bem carinho, né? Tudo bem caro. Então, não vai com esse pensamento de, não, tá aqui do lado, baratinho, né? A Argentina é mais barato. O Chile, não sei agora como que tá a moeda, mas pelo menos era bem caro. Por exemplo, um restaurante que aqui a gente gastaria, 250 o casal, lá a gente gastava 400, sabe? Nossa, bem salgado, né? 450, era assim, teve um dia que a gente foi comer um hambúrguer simples, assim, uma hamburgueria, não era McDonald's assim nem nada, era uma hamburgueria X, acho que a gente gastou uns R$120, Jesus, um amado. hambúrguer simples assim, eu falei, Era meu melhor ter Deus. ido no Mac. Era melhor ter ido no Mac. Mas lá tem passeios bem legais, né? Tem passeios bem legais. Você chegou a esquiar lá? Esquiar não, porque na época que nós fomos era maio. E maio, na verdade, a previsão não era nem de que já tivesse neve. A gente tava torcendo pra pegar aquela paisagem bem bonita, né? Mas não tinha essa previsão. Aí nós demos sorte que em um dia anterior do passeio que a gente ia fazer pro Vale Nevado, teve uma nevasca. E aí ficou bem bonito, assim, tudo branquinho, tava tudo lindo. Mas ainda não era a época de abertura dos parques lá pra esquiar, pra fazer as atividades. Ainda tava fechado. Então aí você tem que ver isso, né? Quando vai viajar. Pra nós não era uma coisa essencial. Vale Nevado, coisa mais linda. Eu queria muito esquiar. Na época que eu tava lá na Irlanda, eu até cheguei a cotar de ir pra Polônia esquiar, que era um país mais barato Então, se pra você isso. tem essa vontade, né? Assim, não é uma coisa que eu desejo muito. Então, quando nós fomos, nós priorizamos essa questão do Pertinho de custo-benefício. E ali tá bem próximo, né? Santiago. No Chile, tá bem próximo de Valparaíso e uma outra cidade. Valparaíso. Nossa, e tem uma outra cidade que é bem próxima, assim. São, Valparaíso. Valparaíso. Que é como se fosse o... não vou lembrar agora o nome da outra cidade. Que nós fomos. Que é muito, muito próximo. É como se fosse, a gente fala, vamos descer pra praia? Descer pra Baixada? Lá é como se fosse, deixa eu ver se eu acho o nome aqui. E Vinha del Mar. Valparaíso e Vinha del Mar. São dois lugares, assim, de praia, né? Que é tipo um Santos, Guarujá, como se fosse aqui pra gente. Vinha del Mar. E valeu muito a pena. Valeu muito a pena. A gente pegou, só passou o dia. Só passou o dia nesses lugares. Vinha del Mar. Não chegamos aí na praia, mas turistamos assim na cidade. Mas é um lugar bem, bem gostoso. Tinha uns museus, umas coisas assim diferentes. A gente provou Tá ali pra a cima de comida bem Valparaíso. típica lá. A gente provou a comida chilena mesmo, bem gostoso. Esse relógio aí de grama? de jardim é bem famoso lá. Todo mundo vai pra lá pra tirar foto. E foi um lugar bem gostoso, assim. Eu voltaria pro Chile numa época assim pra esquiar.
É que a época que nós fomos realmente não estaria nem aberto. Mas nós já fomos sabendo disso, né? Que pra esquiar não ia rolar. Mas a gente tava buscando ir fora da alta temporada, né? Como eu falei, que a gente busca viajar fora da alta essa temporada de quando tá aberto Aí fica lotado. esses campos de esqui, É muito cheio. loucura, é É. loucura. Sem falar no preço, né, que vai... Não. É assim, eles alugam roupa lá, né? Tudo. Aí é bem carinho. E vamos pro bate-bola, rápido, sem pensar muito. Ai, meu Deus. Bate-bola rápido. Ah. Melhor país, México. pior país. Pior país? Difícil, viu? Rápido, rápido. Uruguai. Uruguai. Melhor comida, Tem que ser de algum país ou de estado? qualquer um. Brasil. Belém do Pará. De longe. E a pior comida? Olha, falar de comida ruim é difícil, né? Mas que não liguei muito. Mato Grosso do Sul. Nada assim específico que... Cidade mais bonita. Cidade mais bonita? Ah, eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Eu acho a cidade maravilhosa, assim. Realmente, cidade maravilhosa. Eu acho lindíssima. Sou apaixonada pelo Rio. O maior perrengue que você já passou? Ai, maior perrengue que... Olha, esse foi um perrengão. Quando nós fizemos a viagem do cruzeiro, como eu disse, né? A gente foi pra Paris primeiro e depois a gente foi pra fazer o cruzeiro. E quando nós fomos entrar no cruzeiro, pegaram o passaporte do Pedro e não tinham carimbado na entrada em Paris. Então, era como se ele tivesse entrado ilegal, né, no país. E aí começaram a questionar, como que você entrou, né? Por onde que você veio? E a sorte é que eu estava com o meu passaporte carimbado e a gente tinha as passagens, né? Dos dois juntos, ali na mesma poltrona, enfim, viajamos juntos. Então, aí chamaram a polícia ali do porto de Gênova. E aí tivemos que entregar o passaporte dele, eles tiveram que verificar se iam conseguir fazer uma forma com que dessem a baixa, né? De que ele estava legal, tinha entrado legal na Europa. Mas foi um perrengão. E assim, a gente nunca tinha imaginado que poderia entrar em um país e não ter sido dado a entrada, né? Não ter sido carimbado o passaporte. Então fica a dica, gente. Olha sempre o passaporte. E agora tá ainda mais difícil, porque não temos mais os carimbos dos passaportes. Não, eu não tava sabendo disso. Tá vendo? A imigração não carimba mais. Infelizmente perdemos, né? Porque era uma tradição muito legal Poxa. você ir pro país, colecionar os carimbos, ter o passaporte todo marcadinho. Não sabia disso. Então não tem mais. É bom ficar esperto com isso. Não, bom saber. Mas É. foi um perrengão. Porque quase que ele não consegue embarcar, né? Porque quase tava como um ilegal lá. Lugar mais subestimado. Lugar mais subestimado? Geral. Mundo, Brasil, enfim. Ai, que difícil. É. Nossa, porque eu acho tudo tão bacana, assim, tudo tão legal. Não sei, acho que pra mim é a Argentina. E o lugar que mais te surpreendeu? O lugar que mais me surpreendeu. Olha, assim, pra mim, muito clichê, né? Mas Paris, pra mim, foi tudo lindo, maravilhoso. Até o que era feio, assim, eu achava bonito. Então, pra mim, tudo me surpreendia em Paris. Tudo que eu olhava, eu achava lindo, maravilhoso. Lugar que você moraria? Ai, que eu moraria? Uhum. Espanha. Espanha? Moraria na Olha. Espanha, em Barcelona. Achei lindíssima a cidade. Moraria. Ainda mais por já ter tido um contato ali com o espanhol, que é bem diferente, né? O espanhol da Espanha. Totalmente diferente do México, mas Catalão, moraria. né? Espanhol catalão. E um lugar que você nunca mais voltaria? Eu nunca mais voltaria? Ah, é Piauí. Desculpa, galera do Piauí, mas não voltaria. Você não vai poder ir no show do Whindersson. Viagem dos sonhos. Que eu quero fazer? É. Qual a sua viagem dos sonhos no momento?
Olha, tenho muita vontade mesmo de ir pro Canadá. Temos família, né, no Canadá. Falar com a Cia. Tenho uma amiga, assim, Ju, amigona no Canadá, a Bianca. Prometo então, que a gente vai te visitar. a Ju, Vai dar certo. Precisamos visitar. São cidades diferentes que elas moram, né? A Ju e a Bianca moram em cidades diferentes. Mas tenho muita vontade de ir pro Canadá, assim. É um lugar que eu super iria. Se for tirar visto canadense, outro lugar que eu Visa Pro, iria, né? outro lugar que, assim, tô com muita vontade também. E vou, viu? É visitar a Rebeca na Suécia. Eu vou conseguir Com ainda certeza nós vamos. fazer esse bate-papo com a Vamos. Rebeca. Rebeca nos aguarde. E a melhor experiência que você já teve na sua vida? Pra gente fechar. A melhor experiência... pra mim foi o cruzeiro de travessia como um todo, sem especificar um país. Foi... Porque assim, foi uma experiência completa. E quando nós fomos com os nossos pais, né? Tava eu, o Pedro e os meus pais. Então, assim, juntou uma viagem que foi super completa, virou uma viagem em família. Então, assim, foi uma experiência incrível, foi muito legal mesmo. Juntou tudo que era do mais legal tava ali. Cruzeiro não tem erro. Eu sempre recomendo Não tem mesmo. erro. É isso, espero que você tenha gostado. Foi muito legal, um bate-papo bem bacana. E se você curtiu, acompanhou até aqui, não se esquece de curtir, deixa o seu like, comenta o que você gostou, o que você não gostou. É isso aí, gente. Comenta gente que você gostaria de ver aqui. Dá essa moral pra gente. Estamos tentando chegar aí nos 1000. Eu falei que ia chegar até os 100, agora eu quero chegar nos 1000 inscritos. É isso aí. Fé no pai que eu vou conseguir. E vai lá me seguir também no Só Se Vive Uma Viagem. Deixa suas redes sociais pra galera. O Só Se Vive Uma Viagem. E o J. Lopes Advogados também, viu, gente? Lopes Advogados. Precisando. Nosso escritório. Segue lá, gente. É isso. Precisando, gente. Inclusive tendo perrengues com viagens, né? Tem aqui advogado. Já tem advogado. Né? E ele pode falar, viu, que ele é irmão e é cliente também. Sou cliente. Consegui fiel. resolver o perrengão dele aí, ó. É verdade. Mas é isso. É isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Curtam, comenta, compartilhem. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, aí. Mundo Aberto Cast. Acompanha a gente aqui no YouTube. Vai ficar disponível também no Spotify e lá no TikTok também. E segue a Nib, hein, gente? Segue a Nib. Por favor. Um beijo e até a próxima viagem. Tchau, gente. Top, muito legal. Legal, né? Show. Bastante coisa, né? 1, 2, 3, 4. Só se vive uma vez. Então bora viver direito. Mundo Aberto Cast.